eu queria até levantar um ponto que eu talvez não tenha falado ainda. No nosso dia a dia, profissionalmente, é muito possível servir as pessoas. Totalmente. Servir com uma palavra, servir com um conselho de quem já viveu, servir com experiência. Cara, eu na minha vida profissional, né, de engenharia, eu peguei muito menino estagiário que hoje é gerente, até sócio de empresas num nível muito legal. Não é só dinheiro, mas eu peguei menino ganhando R$ 1.000 que hoje estão com 20, 25, Uhum. até R$ 30.000. Ou seja, os caras estão com R$ 400.000 por ano. Então, isso também é servir, ajudar as pessoas a prosperarem, ajudar as pessoas a alavancarem suas carreiras no meio profissional é servir no ambiente profissional e é servir a prosperidade. Sim. Porque se essa turma prospera, com essa cabeça, a gente vai criando uma rede de servidão. Quer ver um exemplo que não está alinhado agora com a parte profissional? O movimento dos legendários é um movimento de servir. Eu vi o fundador, num podcast do Thiago Brunet, Chap. Chap, que ele tinha ido fazer uma cirurgia, cara. E ele falou: eu criei esse movimento para o homem ser mais forte, para o homem assumir seu papel, mas para servir a sociedade. E ele foi fazer uma cirurgia e ele tinha tomado anestesia, ele estava grogue. E deu um problema de uma enchente. Eu não sei se foi a do Rio Grande do Sul, não me recordo agora exatamente o local que teve um problema. E aí ele viu na TV, estava meio grogue, perguntou para a esposa dele: é lá onde a gente mora? Porque era na cidade que ele. Era no estado dele. Ela disse: Uhum. não, não foi lá, foi longe. Aí ele apagou a anestesia. Quando ele acordou, olha essa, Gabriel. Tinha mais de 200 mensagens do WhatsApp das pessoas dando parabéns para ele. Poxa, que legal que ele disse: "Não, mas eu não fiz nada". Não, os legendários daquela região se uniram, se falaram, colocaram a roupa alaranjada, o boné e foram ajudar. Sabe? Então, o cara Iniciativa, né? criou um movimento de servir. Isso é legal, isso é de arrepiar, Isso, cara. né? Legal. Criou um movimento de servir, onde não depende nem dele. Ele diz: eu não sou montanhista, porque ele fala: eu chego nos lugares, as pessoas olham para mim e dizem: não, não pode ser você. Você é pequeno, você não é tão forte, cara. Deixa eu ver o tamanho da sua panturrilha. Ele diz: cara, eu não fico de noite subindo montanha. Ele iniciou o movimento, Eu iniciei o entendi. movimento, Legal. eu coloquei um propósito dentro de um movimento e trabalhei para ele acontecer. Mas agora ele serve sozinho. Cara, tudo que acontece onde tem esse movimento, ninguém espera ninguém. Os caras se juntam em 10, 20, 50, 100 legendários e saem com os próprios recursos Não tem hierarquia, né? Isso é legal. para Muito servir. bom. E aí, nesse aspecto, né? Até voltando que eu falei que eram 2 pontos interessantes, esse era o primeiro, e aí já acontece, até complementando com esse exemplo, né? Porque, assim, sendo bem honesto, eu não conheço tanto o movimento de legendários. Eu conheço bastante gente que participou, conheço bastante gente falando sobre o assunto, mas eu mesmo nunca fui atrás. Até porque vocês não falam o que acontece, né, cara? Aí, Se falar, perde a graça. então, exato. Tem um jeito de descobrir. Uma hora vai. Deixa eu resolver minha coluna aqui, eu vou pra lá. Você sabe que eu vi gente subindo com problema na coluna. Né? Nossa. Mas tem que ter preparo, né, cara? Inclusive no Tô top que deixando eu o subi. sabotador falar mais alto, tá? Não, claro que não vou. Inclusive no top que eu Momento. subi, subiu um rapaz sem os 2 rins. Nossa. Ele fez a hemodiálise, Pra ir? Rapaz. quinta, Esse aí é Quinta, herói. Nossa, esse daí é. sexta, sábado, domingo, Rapaz. domingo ele desceu para fazer, acabou, ele foi fazer hemodiálise de novo, Não, que é de 3 em 3 dias. Sensacional. Eu E, vi, e até vou usar esse exemplo do cara do rim, né? Quando Jesus, pela primeira vez, fala para os discípulos dele, fala assim, cara, vai lá e tô dando autoridade para vocês operarem alguns milagres, fazerem algumas coisas. Ele não dá muito. Ele não fala, ó, vai com mala, vai pronto, leva roupa, leva kit médico, não. Ele falou assim, ó, 2 túnicas, uma sandália. Dependendo do livro que você lê ali da Bíblia, tem cajado ou não. Isso daí é discutido até hoje. Então, assim, a autoridade para você operar milagre, o básico. Pô, e moeda? Não. E comida? Não. Só vai. Lá vocês vão encontrar maneiras de vocês de conseguirem sobreviver, vocês vão encontrar um teto, que Deus vai prover, e se não prover, vai embora da cidade e vai para outra. Então, assim, quando a gente fala do servir, eles não foram lá cheios de pão e falaram, ó, vou dar pão pro pessoal da cidade. Eles foram servir, eles foram ensinar. sem recurso. Sem recurso.
pra não falar que não tem recurso, tinha uma muda de túnica, você entende, cara? Então, Uhum. assim, é pra ir com o que tem. A mensagem eu acho que Uhum. é essa. Não é tipo, você não precisa. Porque também, cara, se a gente falar aqui pra algumas pessoas que vão ver o corte, é sem recurso. Aí o cara fala, então, mas eu tenho recurso, eu tenho que me despedir. Você não tem que fazer nada, você tem que ir do jeito que você está. Tem que começar. Tem que começar. Do jeito que você tá agora, aí, vendo o podcast, pode ter certeza. A não ser que você esteja aí de cueca, bota uma roupa. Mas tem como você ir. Tem como você fazer alguma coisa. Mas eu não sou um cara sênior no que eu faço. Eu vou dar um exemplo, né? Tem um ex-estagiário nosso aí que esses dias falou assim comigo, Otávio, quando eu saí do estágio e fui pra minha carreira profissional, eu tomei um baque muito forte. Tipo, ganhei muito dinheiro rápido, mas perdi esse dinheiro. E eu tô aqui, eu vou montar um curso pra galera que é jovem, vou fazer até meio que de graça, pra pessoal não cair em certos erros que eu caí. Animal. Posso te mostrar? O que que você acha? Eu falei, cara, estrutura e mete bronca. E aí veio aquela conversa, pô, mas você acha que não é meio arrogância? Porque, meu, eu ainda nem tive tanto. Cara, mas você tá falando uma coisa que você passou e você tá servindo os outros. Isso vai dar certo. Se você falasse assim, eu quero ensinar a galera a ganhar muito dinheiro, eu falo assim, você já fez muito dinheiro? Não, então você não tá servindo ninguém. Uhum. A não ser seus parágrafos. Aí você vai fracassar. Entendeu? Então, eu ganhei muito dinheiro, mas eu não tô ensinando exatamente aquilo que me fez ganhar o dinheiro. Você vai fracassar, de um jeito ou de outro. Você pode até ganhar muito dinheiro, você vai perder. Toda vez que você vai por esses atalhos, você tá fora da trilha. É porque aí você tá sendo incondizente, né? Exatamente, incoerente até com o propósito. Então, cara, você não precisa de muito pra servir. Às vezes uma experiência, às vezes uma dica do tipo, meu, não vai por aí não. Por quê? Porque eu já fiz isso, velho, me estrupiei inteiro. Isso daí, às vezes, vale muito mais do que, tipo, nossa, eu tenho aqui a cura do câncer na mão e vou distribuir. Você não precisa de tanto. Vai com o que você tem. E lógico, respeita certos limites ali, porque também você não quer. A partir do momento que você tenta entregar aquilo que você não tem, aí você também já não tá servindo. Aliás, Mário Sérgio Cortella fala isso, né? Fazer o melhor que você tem, com as condições que você tem, até que você tenha melhores condições de fazer mais. Então, assim, eu vejo que a grandeza do homem se mede pelo tamanho do seu coração. E o tamanho do coração, como que a gente avalia? É os atos de serviço que são praticados no dia a dia. Esses atos, a gente não tá falando do atos de serviço do Gary Chapman, né? Que é uma linguagem do amor, não. Uhum. São os atos de serviço que todos nós aplicamos diariamente. Todo mundo já serviu alguma vez na vida. E às vezes o que a gente faz é perder o gosto do servir. Isso por correria. Aí pelos sabotadores. Correria, medo, insegurança, tudo aquilo que a gente falou no episódio passado. E quantas vezes a gente deixa isso falar mais alto? Em contrapartida, quando a gente abdica de nós mesmos, estando cansados, estando fartos, estando inseguros, estando com medo, coisas grandiosas acontecem ainda que não seja no tempo presente. E elas sempre acontecem, isso é regra. E é o que você fala muito, né, Rafa? A prosperidade, ela é uma coisa que não é opcional, é natural, desde que a semeadura não seja estopada. Você não pode parar de semear. Uma vez que a gente está na semeadura ali acontecendo corriqueiramente, por mais que não seja o hoje a colheita, realmente, às vezes a colheita demora 1, 2 anos, décadas, e aí? Mas quando ela vem, você vai entender que tudo faz sentido, que tudo traz o resgate ao propósito, e com isso você alcança a prosperidade. Pegando um gancho no que o Otávio falou, né? Eu falo muito isso em investimentos. Você não precisa você não precisa ter grandes acertos para prosperar financeiramente. Você precisa evitar grandes erros. Quando errar, errar pequeno, errar barato e errar rápido.